Olá, estamos iniciando mais um podcast dessa semana, é semana de agosto. E nós estamos aqui hoje com 3 convidadas. Nós sempre gostamos de trazer bastante mulheres para trazer o que está em destaque em nossa cidade. E hoje nós temos o destaque dessas 3 mulheres que estão organizando o primeiro seminário Flor de Laranjeiras em Laranjeiras do Sul. Então, elas estão aqui para contar para nós tudo o que vai acontecer nesse seminário. Muito obrigada de vocês terem aceito participar do nosso podcast e sejam bem-vindas a todos vocês. Gostaria que vocês se apresentassem para nós, quem são cada umas, aonde que vocês estão atuando hoje no momento. Então, agora é o momento de apresentação. Sejam todos bem-vindas, meninas. Olá, obrigada, tudo bem? Nós que agradecemos a recepção, essa gentileza desse convite, né? Então, iniciando as apresentações, eu me chamo Viviane de Venca, eu sou administradora do Conselho da Comunidade, cuido da parte administrativa, financeira, né, atendimentos e afins. Então, tudo bem, obrigada pelo convite. Vai ser, eu acho que uma conversa bem produtiva, a gente espera também contribuir, né, falar para as pessoas, acho que vai ser bem gostoso. Eu me chamo Renata Borsoi, sou assistente social há algum tempinho, né, e também sou mestranda pela UniOeste e também sou assistente social do Conselho da Comunidade, né, o órgão da execução penal aqui da nossa comarca. E agora eu vou passar para a psicóloga. Então, olá, Regiane, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Ficamos muito felizes quando você entrou em contato, porque realmente é uma rede que a gente pode divulgar esse trabalho que a gente está realizando aí junto ao Conselho da Comunidade. Então, meu nome é Anelise Correia, como a Renata já falou, sou psicóloga, né? Sou psicóloga do Conselho da Comunidade e também sou psicóloga clínica, né? Então, hoje aqui em Laranjeiras eu tenho um espaço com a Espaço Psi, que é uma clínica de psicologia também. Que maravilha! Então, hoje já deu para você ter uma ideia como vai ser o nosso podcast. Então, vocês que estão nos assistindo, manda o convite aí para teus amigos, vai lá, encaminha, está acontecendo o podcast, onde vai ter 3 mulheres aí, que vai ser no destaque falar do importante seminário que vai estar acontecendo aqui na Laranjeiras do Sul. Então, elas estão aqui para falar do seminário, o que elas atuam e qual a importância desse seminário. Então, você ainda que não sabe que vai acontecer esse seminário, então hoje nós fique ligadinho aqui que você vai conhecer tudo o que vai acontecer lá e você é convidadíssima a estar lá nesse seminário em Laranjeiras do Sul. Gostaria, meninas, que vocês passassem para nós já qual foi a atuação, né, a iniciativa que vocês tiveram de elaborar esse primeiro seminário, Enfrentamento à Violência contra as Mulheres em Laranjeiras do Sul, que tem vários parceiros também, né? Então, vocês são que iniciaram, mas tem uma parceria muito grande. Então, gostaria que vocês nos passassem para nós a importância do seminário. Então, Regiane, a gente fala assim que o Conselho da Comunidade, ele atua, né, com parcerias, né, até para que a gente possa estender a atuação do Conselho da Comunidade para outros espaços. Então, desde o início do início das atividades do Conselho da Comunidade, a gente realiza ações em combate à violência doméstica, né? Então, a gente tem 3 ações no ano que a gente realiza junto com o CNJ, Tribunal de Justiça, que é a Semana da Justiça pela Paz em Casa. Então, a gente sempre acabava visitando alguns municípios, fazendo ações nas escolas, né, tentando trazer o maior público para disseminar esse conhecimento, né, dos meios de denúncia, a forma como essa violência chega nas residências. E esse ano, os conselheiros, né, eu falo assim que não é uma ideia nossa, veio de todos os conselheiros, a gente tentar expandir para um maior número de pessoas e também trazer uma capacitação. Então, surgiu essa necessidade da gente promover um evento um pouco maior para que a gente pudesse trazer um público maior. Então, surgiu a ideia do primeiro seminário Flor de Laranjeira, que é realmente o objetivo da gente trazer um público, tanto quem trabalha na rede de proteção, né? Então, a gente convidou aí todos os servidores dos municípios da comarca e também as mulheres, principalmente para que elas tenham acesso a esse conhecimento, como que é o meio de denúncia, quais são os tipos de violência, para a gente prevenir também, né, que elas consigam identificar todo esse processo. Então, a gente quer trazer tanto um conhecimento técnico para quem trabalha com esse público, tanto para as mulheres que também possam vir a buscar meios para a denúncia. Antes de nós focarmos sobre o seminário, vamos focar também sobre o que é o Conselho da Comunidade, né? Acho que você poderia passar para nós o que é o Conselho, aonde que ele atua, para quem muitas vezes não conhece, não sabe, né? Nós já conhecemos, já sabemos, Sim, né? O que nós fazemos, sim, aonde que ela atua. Então, assim, para você que está nos assistindo, quero que você conte para nós o que é o Conselho da Comunidade e aonde que ele fica, qual a sua atuação dentro da comunidade da comarca de Laranjeiras do Sul.
Então, assim, Regiane, até a gente brinca às vezes que quando a gente fala conselho da comunidade, muitas pessoas entendem o conselho como algo relacionado aos bairros, à cidade, ou algo nesse sentido, né? Mas é somente a nomenclatura, porque o conselho da comunidade, ele é um órgão de execução penal que ele auxilia a vara criminal nas execuções de pena. Então, por exemplo, para ser bem didática assim, e fácil, o conselho da comunidade ele é um órgão fiscalizador dos órgãos penais, né? Então, a gente cuida aqui da cadeia pública, a gente faz as fiscalizações, a gente atende também os egressos, que são as pessoas que saem desse sistema prisional para voltar para a sociedade. Então, a gente faz esse acompanhamento no retorno, a gente faz também os encaminhamentos das prestações de serviço que o pessoal faz, né? Para cumprimento de pena, que é penalizado e tudo mais. Então, assim, até para você saber um pouco, né? Teve até uma situação de um dos nossos prestadores de serviço comunitário que a gente encaminhou essa pessoa para um local e depois do cumprimento acabou sendo registrado, carteira assinada e tudo mais. Então, assim, que a gente consegue salvar já é o bom que a gente pode fazer pela sociedade. Tá? O Dr. Vinícius sempre usa esse lema, né? Hoje contido, amanhã está contigo. Então, um dos apoios assim do Conselho da Comunidade é realmente trazer para a sociedade essa ressocialização, porque em algum momento essa pessoa vai retornar e a gente quer que retorne da melhor maneira possível, né? Então, o Conselho, ele tem algumas abrangências, assim, fora, né, o combate contra a violência contra a mulher. Então, a gente tem vários outros projetos que talvez as meninas vão comentar. A Renata, que está à frente do nosso projeto de remissão pela leitura, que atua juntamente com a Universidade Federal da Fronteira Sul, um trabalho muito bonito que eles têm em parceria com a gente dentro da unidade carcerária, né? Temos um projeto do artesanato, que atualmente os detentos, eles fazem bonecas. A gente até está fazendo um projeto social bem bacana, que eles fazem bonecos, a Emília, o Visconde, né? Até para vocês terem uma ideia. E esses amigurumas, eles vão ser doados a toda a rede pública aqui, de escolas e tudo mais, né? Então, assim, é um trabalho bem abrangente. A gente conta também com vários apoiadores, seja comercial, advogados. A gente tem uma gama muito vasta, assim, de parceiros para todo esse trabalho que a gente exerce. Então, é mais ou menos assim para vocês entenderem. Claro que o assunto é muito mais a fundo, mas, né? Sim, sim. Tem um presidente, né, o Conselho da Comunidade, que é o Dr. Vinícius Terza. Então, aqui vai o meu abraço, Dr. Vinícius também, que está com um trabalho, antes era a doutora Iracema Carvalho, que ficou muitos anos, né? Um abraço para a doutora Iracema, que também sempre vestia a camisa mesmo, né? Agora está com o doutor Vinícius e toda essa equipe que tem lá, está atuando à frente do Conselho da Comunidade, exercendo esse papel muito fundamental, que muitas vezes, para muitos, passa despercebido. Sim. Né? Não sabe qual que é o papel que vocês atuam, e ele é muito importante também. Sim. Precisa desses olhares. Então, assim, parabéns a todos vocês que estão à frente do Conselho e ao presidente também, que faz essa ponta aí de fazer essa rede de proteção a essas pessoas também que estão lá com seus direitos violados, muitas vezes lá, mas ela precisa de um apoio e vocês dão esse suporte. Então, quero parabenizar vocês, porque vocês estão lutando com um papel que é de doação mesmo. Você tem que se doar no que você está fazendo. E vocês exercem isso com muita maestria, o trabalho que vocês desenvolvem lá. Então, eu gostaria que vocês falassem agora sobre os projetos que vocês têm dentro do Conselho. A Renata vai explicar um pouquinho. Sim. Então, atuando, né, como assistente social, como a Vivi belamente falou, a gente tem algumas atribuições dentro do Conselho da Comunidade, e dentre eles é atender a cadeia pública, os internos, né, as pessoas privadas de liberdade, os presos, como as pessoas, né, chamam por aí. Aí a gente atua com alguns projetos para que essas pessoas, além de estar prestando a pena, que já foram julgadas, né, algumas estão em acompanhamento provisório, a gente garante que elas tenham dignidade para cumprir essa pena, né? Que elas não sejam violadas. Então, a gente faz alguns projetos para que elas sejam atendidas, até para, de repente, sair para a sociedade melhorado, né? Lendo, com essa perspectiva de ler um livro, com essa perspectiva de arrumar um emprego, um trabalho, né? Que a gente oferece também essa possibilidade que eles saiam de lá trabalhando, de repente, no amigurumi, né?
ou em outras funções artesanais mesmo, né? Então, esses projetos, basicamente, hoje no Conselho, eles são com a remissão pela leitura, que é uma parceria com a UFS. Então, a gente oferece o livro, né, para o interno ler, ele lê o livro, faz uma resenha, corrigida essa resenha, e aí volta para a gente para se colocar no processo dele e garantir que ele tenha remissão, né? Que ele tenha alguns dias abonados na pena para que ele, né, entenda que o processo foi valoroso, né? Ler é importante. Toda vez que a gente lê, a gente reconstrói possibilidades, né? Então, a gente tenta mostrar isso para eles, que eles lá estão lendo, isso é importante para eles, enquanto, né, também presos. Então, basicamente isso. E eu acho que legal também desses projetos é que a gente consegue possibilitar também para a família um olhar diferente para isso, né? Para a família que está extramuros, que está fora lá do cárcere, né? Entender que ler também é importante, entender que fazer o artesanato é valoroso, né? Que às vezes a gente não para, a vida não para, né? E eles estão lá. Eles estão privados de liberdade, cumprindo suas penas. E os trabalhos dos meninos são excelentes, né? Aqui na comarca de Laranjeiras do Sul, a cadeia pública só recebe homens. Então, nós temos só homens privados de liberdade. E eles que desenvolvem os projetos, que são participantes dos projetos. E o resultado tem sido muito legal. Então, assim, temos bonecos, né? Que vão ser doados para as escolas de ensino fundamental, para serem também... parte de um processo de aprendizagem para as novas crianças, né? Porque a gente espera que não hajam novos aprisionamentos, né? A gente espera muito pelo contrário, que a sociedade cada vez mais esteja mais entendida, né? Que as pessoas cresçam sendo valorizadas na educação, na assistência social, né? Que com os direitos garantidos a gente não vai encontrar elas lá na cadeia, né? Sim. Então, esse é o nosso objetivo sempre com os projetos. A gente, né, tenta que eles estejam atendidos nos seus direitos lá dentro da cadeia para que eles não voltem depois, né? Para que eles aprendam, de repente, a ler outros livros, a não voltar, a não ingressar no mundo do crime novamente, né? Então, os nossos projetos basicamente são esses, né? Para que eles compreendam que a educação é importante, né? Que o trabalho é importante, para que eles não retornem novamente. E é importante, né, Regiane, só complementando a fala da Renata, que é um lema assim que a gente tem enquanto conselho, que as pessoas às vezes têm um preconceito e falam, né, que o conselho da comunidade vai lá para passar a mão na cabeça do preso, né, que é dar tudo que o preso quer. Eu acho que a gente precisa desmistificar isso, porque não é esse o papel do conselho, né? A gente acredita que para que essa pessoa que está lá cumprindo a sua pena, né, privado de liberdade, a gente precisa preparar ela e trazer alguns pilares para que ela saia daquele ambiente melhor. E a gente acredita que isso a gente consegue através da leitura, né, do estudo, através do trabalho e também, né, o que a gente tenta manter, principalmente o trabalho da Renata, que é a estrutura familiar. Então, a gente tenta manter isso, porque eu falo assim, talvez essa pessoa chegou lá realmente sem nenhum acesso à educação, sem nenhum acesso ao trabalho, e a gente quer que, por mais que ele esteja privado de liberdade, ele tenha essa oportunidade de perceber que o mundo ele pode ser diferente, que ele pode sair de lá e buscar outros ambientes. A gente sempre conversa com o pessoal da UFS, que é parceiro do projeto, que a gente quer que, sim, essas pessoas procurem a universidade, futuramente queiram ingressar, fazer um curso superior. Então, assim, a gente está possibilitando a eles, né? Eu falo assim, a escolha é de cada um, mas nós estamos ali para possibilitar que eles tenham escolhas na vida deles. Nós temos um que escreveu um livro, né? Sim. Eu lembro desse projeto do livro, vocês lembram dele? Sim, lembro porque eu atendi, né, Regiane? Então, assim, ele esteve preso aqui na nossa cadeia, né? Ele passou um tempo aqui, também fora. E aí ele retornou e a gente fez o acompanhamento enquanto ingresso, né? E num dos atendimentos que eu prestei a ele trouxe que enquanto ele estava no cárcere, uma das formas de ele suportar o cárcere foi escrevendo. Então, ele escrevia poemas sobre o cárcere. E aí, quando ele me trouxe aquele material, eu falei assim, isso não pode ficar escondido, né? As pessoas precisam ver esse material, porque é riquíssimo, né? Eu falo assim, até se alguém tiver interesse, a gente tem lá no conselho. Eu falo assim, é um trabalho maravilhoso, assim, porque ele retrata o cárcere na visão de quem está lá dentro. Porque muitas vezes as pessoas que estão de fora não têm noção da realidade que é um cárcere, né? Então, assim, o livro ele também trouxe para nós essa visão de que a gente quer expandir para a sociedade aquilo que a gente tem um pouquinho de experiência, de estar ali trabalhando com eles, mas que muitas pessoas não têm essa visão, né? E eu acho que o legal também de falar é que o projeto que a gente vai, né, o seminário que a gente trouxe até para expor, né, para as pessoas conhecerem e participarem conosco, é uma atribuição que vem de encontro a isso, que a gente não gostaria de ver as pessoas aprisionadas
né, por violência contra a mulher. A gente gostaria que a sociedade estivesse livre de violência, né, para que as pessoas não precisassem ir para o cárcere, para que a gente não precisasse atendê-las lá no cárcere, mas pelo contrário, né, que a gente visse elas nas universidades, que a gente visse elas trabalhando. Então, a gente também trabalha ao contrário, né? A gente trabalha para que as pessoas não sejam aprisionadas, né? Preventivo, né? É preventivo. A gente não gostaria de ver ninguém encarcerado, né? A gente gostaria de ver, muito pelo contrário, que as pessoas estivessem bem, trabalhando, não estivessem, né? Que as mulheres não estivessem à mercê da violência. Então, eu acho que esse seminário é o encontro dessa fala, sabe? Que a gente não gostaria que as pessoas estivessem aprisionadas lá no cárcere pra gente ter que atender lá, né? Até porque hoje já temos uma superlotação, né, na nossa cadeia pública. Então, hoje a gente está com 160 pessoas na nossa unidade, né, com a capacidade, quando ela foi reinaugurada, era para 80, né? Então, a gente está com o dobro da lotação, que seria o ideal. Acontece na nossa comarca, assim, uma grande problemática, que até essa situação que a gente já vai adentrar sobre o seminário, né, que um dos maiores crimes cometidos, né, que é o aprisionamento do pessoal, é a medida protetiva, é a violência contra as mulheres. Então, por isso que a gente também trouxe esse tema do seminário para justamente trabalhar, conscientizar, porque o doutor Vinícius sempre fala, né, ninguém admite violência em nenhum dos lugares, mas esses números só aumentam. Tanto que a gente tem uma estimativa de um processo, uma medida protetiva concedida por dia na nossa comarca. E Laranjeiras, ela abrange toda a nossa comarca, município de Rio Bonito do Iguaçu, ali o Porto Barreiro. Então, são vários municípios que englobam todo esse tema, né? E também a nossa cadeia, ela tem um grande problema de... O pessoal sai e volta, né? A reincidência. O retorno, a reincidência é muito grande na nossa comarca. Então, esse trabalho, ele é um trabalho de formiguinha. Cada vez mais a sociedade está conhecendo um pouco mais o nosso trabalho. A gente está tendo cada vez mais parceiros. E esse trabalho, ele é essencial. Por mais que, às vezes, não é tanto reconhecido, mas a gente está conquistando um espaço bem bacana. E cada vez mais as pessoas estão se conscientizando que não é a punição que ressocializa, né? Porque a comarca ali, todos os 5 municípios, dá um total de 65 mil habitantes, né? E a maioria, a demanda, são mulheres, né? Laranjeiras do Sul, Sim. 52% é de mulheres. E reunindo todos os municípios, ainda a demanda é de mulheres. Então, assim, esse seminário é com todo esse trabalho que vocês estão falando, né, sobre ele. Então, a gente precisa lembrar que falar de violência contra mulheres é uma obrigação de todos. Todos. Não é só do poder, que nem eu sempre falo. Muitas vezes é problema do governo federal, do governo estadual, municipal. Não. Todos os tipos de problemas sociais que nós temos hoje é a responsabilidade de todos nós. Cabe aos poderes públicos fazer, sim, com que as políticas públicas sejam votadas e que torne lei e venha para nós isso. Mas esses a gente precisa falar, né? Então, o Conselho está, mais uma vez, de parabéns em organizar esse seminário por falar isso, porque todos os dias vocês estão vendo essa demanda de ter essas pessoas que estão lá, na maioria das vezes, por ter medidas protetivas, né? Então, a maioria que tem na cadeia são isso, né? Então, tem que falar mesmo sobre isso. Eu gostaria que vocês falassem do outro projeto que vocês têm também ali, né? Eu acho que a Nelise pode estar falando sobre esse outro projeto, que é voltado também ao nome, né, do Flor de Laranjeira, que vocês escolheram o seminário, e mais um outro projeto que vocês têm ali. Qual que é esse outro projeto? Então, Regiane, a gente tem lá no Conselho o projeto Amanhecer, né? Então, ele está totalmente vinculado, porque ele trabalha com os homens que são acusados de violência doméstica. Então, além da gente ter acesso a esse número dos que estão lá detidos na cadeia pública por conta, né, de algum crime dentro da Lei Maria da Penha, a gente também tem aqueles que não foram presos e que estão respondendo o processo de medida protetiva. Então, esses homens, eles são encaminhados para o Conselho da Comunidade como uma determinação judicial. Então, lá quando a mulher pede a medida protetiva, né, que não quer que o homem se aproxime, não quer que ele mantenha contato, o juiz ele também coloca na medida protetiva que esse homem ele precisa participar do projeto Amanhecer, que é um grupo reflexivo. Né? Então, ele vem para o Conselho da Comunidade. Primeiramente, eu faço uma triagem com esse homem, até para que eu possa entender qual que é a história dele, né? Da onde que ele está vindo, se ele tem algum tipo de vício, qual foi a relação que chegou até o judiciário, né? Porque muitas vezes é a mãe que pediu a medida protetiva contra o filho, às vezes é a filha que pediu a medida protetiva contra o pai, às vezes é a cunhada, às vezes, na grande maioria dos casos, é a esposa, é a companheira, mas para que eu possa entender da onde que está surgindo essa relação.
né? Quando necessário, a gente faz encaminhamento à rede, né? Então, quando tem algum tipo de dependência, algum tipo de vício, a gente também faz esse encaminhamento. E aí a gente explica para esse homem que ele vai precisar passar por esse processo, que é o Projeto Amanhecer. Ele acontece lá no fórum mesmo, são 10 encontros. Então, eu coordeno os encontros, né? Então, ele vai ver esse homem, mais em torno de 15 homens, todos que estão respondendo o processo de medida protetiva, e a gente vai proporcionar a eles um espaço reflexivo. Então, cada encontro que eles vêm, a gente traz um tema específico para a gente trabalhar, né? Então, a gente trabalha alguns assuntos, por exemplo, a violência doméstica em si, né? Então, a gente explica a Lei Maria da Penha, quais são os tipos de violência, a parte das relações familiares, histórico familiar, porque às vezes a violência já vem do histórico, já vem lá do que eles viram lá com o pai, com a mãe, às vezes eles estão replicando. Às vezes a parte do vício também é um dos motivos que acaba levando, né? A gente sabe que o álcool, a dependência química, ele é um agravante. Então, a gente trabalha também a parte de comunicação, a parte de controle emocional. A gente sempre fala nas reuniões do conselho, né, o quanto seria importante essa parte do controle emocional estar sendo trabalhado lá desde pequenininho, lá na escola com as crianças. Porque eu falo assim, a gente não é proibido de sentir raiva, mas muitas vezes esses homens, né, eu falo homens porque a gente trabalha lá com eles, mas eles não sabem como reagir nesses momentos de raiva, nesses momentos de explosões. Então, eu falo assim, controle emocional é uma habilidade muito difícil, que a gente precisa desenvolver, a gente precisa trabalhar isso. E muitas vezes esses homens nunca pararam para pensar sobre isso, né? Então, eu falo assim, a gente tenta nesse espaço propor algumas reflexões, realmente fazer com que eles possam tirar dali, daquele momento ali, para o dia a dia deles. E eu sempre falo assim, as pessoas falam assim, mas funciona, né? Reunir lá 15 homens que são obrigados, porque eles são obrigados, aí é uma determinação judicial. Isso funciona. Eu falo assim, que a gente conseguiu ter essa resposta a partir dos dados que a gente trouxe do projeto, né? Então, o projeto faz 3 anos que ele está em execução. Nesses 3 anos, já passou pelo projeto 210 homens. Desses 210, apenas 3% reincidiram, né? Então, que dá aproximadamente 8 homens. E a gente fala assim, mas teve uma reincidência, mas comparado com o nível estadual é 35% a reincidência nos casos de violência doméstica. Então, a gente percebeu que com o projeto a reincidência diminuiu nos casos de violência doméstica. E por quê? Né? Porque eu falo assim, apesar deles virem cheios de resistência, né, Regiane? Eu falo assim, eu brinco com eles que às vezes eles chegam lá e falam assim, parece que fui eu que pedi medida protetiva contra eles com tanta raiva que eles chegam de mim no projeto, né? Mas assim, a gente percebe que há uma troca entre eles, sabe? Quando um começa a perceber que a história do outro é igual, que se repetiu na casa dele a mesma coisa que aconteceu com ele, ele começa a perceber que aquele ciúme excessivo que ele tinha, aquele controle, era um tipo de violência também. Eles começam a perceber que realmente a relação não estava funcional, não era uma relação saudável. E aí eles começam a refletir sobre as suas relações. Porque eu sempre falo para eles, né, Regiane, por mais que eles estão lá por causa de uma relação que não deu certo, isso não quer dizer que eles nunca mais vão se relacionar com alguém. Eles vão ter novos relacionamentos, possivelmente, mas esse relacionamento precisa ser saudável para ambas as partes. Sim. E eles entenderem o que é um relacionamento saudável, né? Entender quais são os limites que não se pode ultrapassar dentro de uma relação. Então, eu falo assim, eu, enquanto profissional, me sinto muito realizada dentro desse projeto, sabe? Porque cada turma que eu encerro, cada ciclo que se fecha, eu vejo o feedback deles, assim, verdadeiro, sabe? Deles compreenderem, nossa, eu nunca imaginava que isso que eu fazia era um tipo de violência. Eu nunca imaginava que aquilo que eu vi meu pai e minha mãe fazendo era um relacionamento abusivo, sabe? Então, eles conseguem criar um vínculo muito bacana, tanto comigo quanto com os outros participantes, e há uma troca verdadeira mesmo, sabe? Deles relatar, acontecia isso. Então, assim, tem sido muito gratificante, eu acho que para o Conselho também, sabe? Porque eu falo assim, é um projeto que foi desenvolvido lá 3 anos atrás, a pedido do Tribunal de Justiça e Ministério Público, que no começo estávamos receosos, né, tipo, mais uma ação, né, porque não é o foco principal do Conselho, mas que mesmo assim hoje a gente está colhendo os frutos, porque a gente sabe que diminuindo lá no começo, lá no pedido da medida protetiva, vai diminuir lá no final, que é lá no encarceramento. Sim. Né? E, inclusive, quinta-feira, né, vamos receber a moção de aplausos. Hoje vamos receber a moção de aplausos. Né? A Câmara de Vereadores colocou o nosso projeto aí à votação e vamos receber a moção de aplauso pela Câmara de Vereadores por conta do resultado do projeto. Então, ficamos muito felizes também com o reconhecimento. Né?
Eu acho legal de falar também que, por mais que tenham tido, vamos pensar, 8 homens, né, que reincidiram, mas qualquer palavra que a gente lança pro outro, alguma coisa vai ficar, né? Então, Sim. em algum momento, qualquer palavrinha que a Annelise, que coordena o grupo, falou para essa pessoa, vai ecoar em algum momento, né? Mesmo que ela volte a repetir o ato, mesmo que ela, vamos pensar que não melhore na casa, mas em algum momento ela vai lembrar que aquela palavra foi falada para ela. É igualmente com o podcast, né? A gente pensa que, às vezes, não tem muitas pessoas ouvindo o que a gente tá falando, mas em algum momento, se alguém parar e escutar minimamente aquilo que a gente falou, pode ser que ecoe, né? Então, as palavras que a gente lança para o mundo, elas são escutadas em algum momento, né? Eu sempre falo, Regiane, dentro do projeto, que eu coloco eles como multiplicadores, né? Eu falo assim, estou atendendo 15, mas desses 15 eu espero atender 50. Porque, assim, o que vocês estão conhecendo aqui, às vezes você tem um amigo que está num relacionamento abusivo, às vezes você tem uma filha dentro da sua casa que está num relacionamento abusivo. Então, eu falo para eles, levem esse conhecimento, levem para todos que vocês puderem, porque eu falo assim, eu sempre falo para eles, não é porque é meu trabalho, mas eu gostaria de não precisar mais montar turmas, porque eu falo assim, é tão preocupante, Regiane, que no início, lá 3 anos atrás, a gente fazia uma turma por semana. Então, se encerrava aquela turma, os 10 encontros, a gente iniciava outro. Aí a gente percebeu que a lista estava cada vez mais aumentando. A gente não estava dando conta com uma turma por semana. A gente aumentou para 2 turmas por semana. Esse número a gente continuou com uma lista de espera, muitos processos. Hoje eu faço 3 turmas por semana com esses homens. Então, assim, eu falo para eles, eu falo assim, eu não gostaria de estar aumentando, gostaria de estar diminuindo. Falar assim, eu tenho uma turma por ano, porque eu não gostaria que chegasse todo esse número, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico feliz em saber que as mulheres estão buscando os meios, estão denunciando, estão procurando ajuda. Então, eu falo assim, há os 2 lados aí da problemática, né? É verdade, a mulher tem que falar. Então, você que está nos assistindo aí, você conhece muitas mulheres que muitas vezes estão sofrendo algum tipo de violência e não tem coragem de falar. Mas você que está aí do lado dela pode falar. Você pode denunciar, porque muitas vezes a pessoa não está enxergando, ela está tão desanimada e a pessoa que está próxima vê isso e ajude. Não vamos diminuir esses números, ele é muito grande, esse número em Laranjeiras, na comarca de Laranjeiras do Sul, né? A gente tem que deixar bem claro que não é na cidade, é a comarca onde tem 65 mil habitantes que nós temos um caso de medida protetiva por dia. Então, é muito, né? No Brasil, nós somos o 5º, que é a questão contra a feminicídios. Então, assim, começa aqui, nesse trabalho, aqui na casa, nesse trabalho que vocês criaram, né? Então, é aqui que tem que ter esse vínculo, essa rede de proteção ali funcionar para que a gente possa dar suporte para as mulheres, né? Sim. Então, aí é que a gente precisa ter isso. Então, assim, um trabalho muito lindo que vocês realizam. Ele está cuidando dessas pessoas que foram, muitas vezes, estavam esquecidas, né? E hoje, com esses projetos que o Conselho da Comunidade faz, ela está dando também espaço para essas pessoas e para que elas saírem de lá, continuem sua vida. Então, não façam mais outras mulheres vítimas de violência, que o ciclo acabe. Então, o projeto Amanhecer é encerrando um ciclo, né? Que tenha novo, encerra aquele ciclo e que ela comece uma nova família, ou retorne muitas vezes para aquela também, mas com um novo ciclo de conhecimento. Sim. Isso é muito digno do trabalho que vocês realizam Sim. com essas famílias. Voltando agora a falar sobre esse importante dia do dia 20, né? Do seminário Flor de Laranjeiras, Laranjeira, né? Não posso falar Laranjeiras porque é do Sul, senão ela já vai me cobrar. Sim. Aqui. Eu quero que vocês falem sobre o Flor de Laranjeira. Eu sei que é um projeto que vocês têm também e que deu o nome do seminário. Quem pode falar sobre isso? Então, assim, Regiane, só vou pontuar e iniciar, porque, na verdade, quem está norteando tudo isso, né, é a Annelise. Então, só assim, aproveitando o gancho da tua fala, que você falou sobre vida nova, né? Então, Flor de Laranjeira foi escolhido para isso também, porque a flor de laranjeira, ela simboliza essa renovação. A flor, ela exibe essa pureza que é da mulher, essa sensibilidade, essa feminilidade. Então, não foi à toa que a gente escolheu ela como, também tem uma certa vinculação com o nosso município, mas, em especial, essa renovação, novos ciclos, encerrar para começar de novo, para desabrochar de novo. Então, é por isso que a gente escolheu
esse nome tão bonito. E assim, nós estávamos falando sobre uma medida protetiva por dia daquelas que denunciam, né? Sim. Quantas daquelas estão sofrendo dentro dos seus lares? Às vezes, na concepção dela, ela às vezes não está nem sendo agredida. É por isso que o seminário veio de encontro, para também conscientizar essas mulheres. O que é violência doméstica? Hoje em dia, tem muitas pessoas que têm o entendimento de que violência é o ato físico. Mas não. Começa nas pequenas frases, né? Nas pequenas travas. Mulher minha não sai com essa roupa. Mulher minha não faz isso. Mulher minha não faz aquilo. Então, é aos poucos. E quando a gente visualiza casos que comovem, né, uma sociedade inteira, como que aconteceu esses dias atrás com aquela moça que levou 61 socos, né? E aí ela começou a falar sobre o relato dela. Sempre tem indícios, né? E às vezes vai deixando passar. Então, é isso que a gente quer, que termine no começo, que não tenha continuidade, para que a gente não precise acender velas no dia da caminhada, né? Em homenagem a essas mulheres que tiveram suas vidas ceifadas. E assim, o último estágio da violência doméstica, ela é a morte. Então, assim, a gente quer evitar isso, e é um problema, como nós estávamos falando, de todos. É do homem, é da mulher, é de todo mundo, é de uma sociedade inteira. A gente não pode fechar os nossos olhos para aquilo que está acontecendo. Briga de marido e mulher, a gente mete colher, sim. Principalmente quando é para, né, sustentar e proteger uma vida. E desculpa, Renata, até só para complementar o que a Viviane trouxe, o feminicídio, né? A gente teve aí o ano passado, né? Nas estatísticas aumentou o número de mortes de mulheres no Brasil, né? Então hoje a gente tem um número de 4 mulheres são mortas por dia por seus companheiros, né? Por pessoas próximas a ela. Então eu falo assim, esse é aonde a gente não quer chegar, né? Então eu falo assim, o seminário, inclusive a professora Ana Cláudia, ela vai falar bastante sobre o feminicídio, depois a gente vai explicar um pouquinho a programação. Mas a gente quer trabalhar exatamente isso, para que a gente consiga orientar essas mulheres, para que elas percebam lá no início, quando a violência ela começa nos pequenos detalhes, para que não chegue lá no último estágio. Né? Quando a gente fala do ciclo de violência, né, que eu falo assim, muitas vezes as mulheres desconhecem, por quê? Tem aquela agressão, né? Eu falo assim, o xingamento, por exemplo, assim, o homem chama numa discussão, chama a mulher, grita com a mulher, chama, né, de várias coisas. E aí o que acontece depois? A mulher, ela, né, fica ali, não quero mais, eu não quero mais esse relacionamento, se me tratou mal. Vem a fase ali do perdão, do arrependimento do homem. Eu não vou fazer mais isso, foi só aquele dia, porque eu havia bebido, isso não vai mais acontecer. Há o perdão, o arrependimento. E aí esse casal, ele volta para a fase que a gente chama de lua de mel, que é aquele momento em que está tudo bem, esse homem, ele tá realmente, parece que ele mudou e tudo mais, e de repente o ciclo, ele começa novamente. Então, eu falo assim, muitas mulheres, elas não conseguem se desvincular exatamente por não conhecer esse ciclo, porque sempre tem essa falsa promessa de que isso nunca mais vai acontecer, foi só porque você falou aquilo, foi só porque eu bebi, foi só porque... E não, isso às vezes não foi aquilo, eu falo assim, aquele foi o motivo que o homem achou para justificar a sua ação. Mas não foi aquilo, isso faz parte, né? Eu falo assim, dele, do relacionamento. Então, eu falo, as mulheres às vezes se iludem, né? Se agarram a isso porque há sentimento. Eu falo assim, é difícil para a mulher. Eu falo muitas vezes ao sentimento amoroso mesmo, né? De amar essa pessoa, a questão da dependência financeira, a questão dos filhos. Então, tudo isso está junto. Eu falo assim, quando a mulher vai fazer a denúncia, ela carrega consigo tudo isso. Ela não vai sozinha. Ela está pensando nos filhos, ela está pensando na situação financeira, ela está pensando em tudo. Então, não é só simplesmente chegar numa delegacia e fazer um boletim de ocorrência. Pode complementar. Eu queria só trazer, na verdade, que às vezes parece que a gente fala tanto sobre isso na sociedade, né? A gente fala tanto sobre violência contra a mulher, a gente fala tanto sobre os tipos de violência, e ainda assim vai ser sempre pouco, né? Porque tem sempre uma mulher que vai precisar ouvir. Vai ter sempre uma mulher que pode olhar para outra pessoa e se sentir encorajada a sair desse ciclo, né? Então, pode ser que às vezes a gente fale muito sobre isso, né? A gente vai numa palestra, a gente vai em outra, mas a gente precisa sempre falar. É um movimento contínuo. E é como a Regine trouxe antes, né? É um comprometimento nosso da sociedade. Então, a gente vai precisar repetir por muito tempo ainda, né? É um trabalho de formiguinha. A gente vai repetindo, a gente faz um seminário, a gente faz outro, né? A gente mobiliza a rede de proteção mesmo, para que a gente fale a mesma língua, para que essas mulheres sejam atendidas de forma respeitosa e comprometida, né? Porque senão a gente faz outra violência, né? Se a gente não sabe o correto de se fazer,
de escutar essa mulher, a gente acaba cometendo outra violência, né? Então, assim, falar sobre esse tema vai ser sempre recorrente, né? A gente vai sempre pontuar isso, a gente vai sempre buscar outra mulher que talvez a gente não atendeu na outra fala, a gente vai procurar. E a nossa vontade é sempre essa, né? Que essa mulher denuncie, que saia do ciclo, que se reconheça enquanto mulher que consegue sair disso, né? Enquanto mulher que pode viver outras coisas, pode viver outros amores, mesmo que ele não seja um romântico, mas que viva outros amores, né? Nem que seja olhar para seu filho de uma forma diferente, né? Porque a gente sabe que às vezes as mulheres estão dentro de casa e nem a maternidade elas conseguem vivenciar direito, estando num ciclo violento, né? Às vezes a violência também repassa para a criação dos filhos. Então, assim, falar sobre isso é um tema que a gente vai sempre falar. É um comprometimento nosso enquanto pessoas, né? Mas é um comprometimento enquanto instituição. Eu acredito que seja um comprometimento, né? Teu enquanto fala do podcast e depois enquanto política pública, né? Então, assim, é um tema recorrente e a gente vai repetir quantas vezes for preciso para que mais mulheres saiam e vivenciem a possibilidade inteira de viver a vida plenamente, né? E outro detalhe também que a gente coloca, eu sempre toco nesse assunto e eu falo sempre também para as que estão nos assistindo. Às vezes a mulher tem medo de ir na delegacia fazer a denúncia. Se por acaso a mulher procurar, ela pode procurar o Conselho da Comunidade dentro do fórum, vocês também dão suporte para ela? Sim, né? Até assim, Regiane, hoje a gente também tem dentro do fórum o Censu, tá? Que ele é um centro especializado no atendimento da mulher vítima. Tá? Então, eu falo assim, claro, com certeza pode procurar o Conselho da Comunidade, a gente está ali também, acho que não só em questão de conselho, mas papel de sociedade mesmo, né, de pessoas, e a gente vai também conseguir orientar essa mulher, aonde que ela pode ir, como que a gente vai conseguir orientar ela, porque eu falo assim, hoje a gente teve um avanço muito grande. Então, hoje, dentro do fórum, a gente tem um departamento que trabalha exatamente com as mulheres. Então, assim, a mulher pede a medida protetiva, ela é encaminhada para o Censu, para que o Censu faça uma triagem, faça o levantamento de dados, explique para essa mulher como que tem que ser o cumprimento da medida protetiva. Porque eu falo assim, vamos pensar assim, às vezes a mulher vai lá e faz o boletim de ocorrência, né, pede a medida protetiva e, de repente, o oficial de justiça vai lá e intima ela. Mas, muitas vezes, ela não sabe. E agora? Como que vai ser? Esse homem ele vai voltar aqui para casa, ele pode vir buscar as coisas dele, ele não pode. O que a gente faz com relação aos filhos? Como a gente faz com relação à visita? Então, tudo isso a gente tem lá hoje, né, um espaço para que essa mulher seja orientada. Então, como que funciona a medida protetiva? O que ela deve fazer quando há o descumprimento da medida protetiva? Quem que ela deve procurar? Como que ela deve fazer essa denúncia? Com relação aos filhos, pode sim estabelecer ali um acordo, né? Porque eu falo assim, muitas vezes esse homem ele pode ser um bom pai. Ele pode não ter sido um bom companheiro, mas ele é um bom pai, ele talvez permanecer o vínculo com os filhos é importante até para as crianças. Então, eu falo, elas também vão receber essa orientação de como que elas podem seguir, né, o processo delas de uma forma, assim, uma orientação mais jurídica mesmo, que às vezes algumas mulheres não têm o conhecimento. E eu falo assim, é difícil porque eu falo assim, a nossa sociedade ela vem com essa ideia de que a mulher vai ser exposta quando ela faz uma denúncia, né? Então, muitas mulheres realmente têm medo. Eu falo assim, principalmente, Regiane, mulheres da alta sociedade, né? Que são mais vistas e que não querem que seus nomes sejam expostos, não querem que as pessoas saibam o que está acontecendo. Então, eu falo assim, que hoje, inclusive, é importante que as pessoas saibam que o processo de medida protetiva ele é sigiloso, tá? Então, assim, não tem como ninguém acessar. Se você colocar lá no Jus Brasil, por exemplo, não vai aparecer o nome das pessoas que têm processo de medida protetiva, é sigiloso. Então, somente os servidores têm acesso, os servidores que vão estar ali atuando dentro daquele processo. Então, assim, precisa ter todo esse cuidado, realmente para que a mulher não se sinta mal, para que ela não ache que ela vai ser exposta por ter feito uma denúncia. Então, acho que isso também é importante que elas tenham conhecimento. Sim, isso é muito importante. Eu acho que tem que falar mais sobre esse trabalho que tem dentro do fórum para dar esse suporte às mulheres, que muitas vezes elas não sabem, né? Que tem esse suporte para dar para elas. Então, assim, se você que está nos assistindo conhece alguém, está precisando desse suporte, chega ali, procura as meninas do conselho, elas vão encaminhar você para essa equipe que está lá, que vai dar esse suporte para vocês que precisa. Não se cale, denuncie. Você vai ter esse suporte, sim. É toda uma estrutura, você tem psicólogo, tem assistente social para dar esse suporte para vocês ali, até assessoramento jurídico também tem para dar esse suporte para vocês. Então, não fique aí apanhando,
fechada dentro de casa, porque a gente sabe que tem muitas mulheres fechadas. Aquela história, minha mulher não trabalha fora. Né? De violência, A né? gente escuta isso ainda, estamos no século XXI. Sim. E a gente escuta muitos. Minha esposa não trabalha fora. Então, é uma violência também, né? Então, a gente tem muito para se falar. Mas vamos agora falar mais a fundo sobre o seminário, sobre a programação, tudo como que vai ser. E ainda tem projetos que as pessoas escrevem lá. Então, conte para nós quem que vai estar falando sobre essa parte aí do seminário em si, toda essa organização, porque é organização muito grande, já faz tempo que vocês já estão, né? Há meses. Se organizando para isso. E eu vi que visitaram todos os outros municípios, né? Foram convidando os outros municípios para participar. Vai ser um seminário de 400 e poucas pessoas para estar fazendo, levando. Então, são as sementes, né? De Laranjeiras que vai estar por aí florindo nesse período através do seminário que vocês estão organizando aí. Sim, Regiane, até quero retificar uma fala da Viviane. Não sou eu que estou fazendo o seminário, né? Eu falo assim, eu não teria capacidade de fazer sozinha esse evento, né? Eu falo assim, nós enquanto equipe estamos realizando esse seminário. Eu digo equipe desde lá dos conselheiros que compraram a ideia, né? Até é importante só um parêntese aqui, os conselheiros são todos voluntários, né, Regiane? Então, é importante a gente frisar isso. Nós somos servidoras do Conselho da Comunidade, mas os demais órgãos que estão junto conosco, as instituições, são todos voluntários. E eles compraram essa ideia junto conosco de fazer o seminário. Então, eu falo assim, a gente está ali nos trâmites, né, do que precisa fazer, organiza, mas eu falo assim, o seminário ele está acontecendo pela colaboração, né, de todos, né? Então, eu falo assim, o Dr. Vinícius, que, né, eu falo assim, por mais que seja presidente do Conselho da Comunidade, também é voluntário, é um trabalho voluntário. Então, ele também está à frente e visitou realmente todos os municípios, levou o convite, explicou a ação, explicou a importância das equipes dos municípios estarem participando. Eu falo, todos os dias a gente, enquanto equipe lá no Conselho, tem alguma coisa para resolver do seminário, a gente senta, a gente resolve junto. Então, assim, é um conjunto de pessoas que está fazendo com que esse seminário aconteça. Por quê? Porque a gente quer trazer uma programação bem vasta para esse seminário, né? A gente poderia realmente trazer um palestrante, fazer uma formação a tarde toda e trazer uma informação, talvez assim, um conteúdo. Mas a gente quis envolver a sociedade nesse projeto, né? Eu falo assim, não é só a parte da capacitação teórica. A gente quis mostrar para a sociedade como que cada instituição tem o seu papel, né? Então, as meninas vão explicar um pouquinho, né? Eu acho que a gente consegue dividir dessa forma, porque são vários projetos que vão ocorrer, né, durante o seminário, que eles já estão acontecendo há alguns meses. Então, eu falo assim, o seminário ele só vai encerrar, né, essas ações que a gente já está desenvolvendo. Né? Por exemplo, o projeto de poemas, o projeto do Prêmio Flor de Laranjeira. Então, tudo isso a gente vai encerrar no seminário. Né? Até vou pedir que a Viviane explique um pouquinho para nós o Prêmio Flor de Laranjeiras, né, que são para as instituições. Então, Regiane, o prêmio Flor de Laranjeira foi pensado para promover, né, entidades públicas ou privadas, né, no combate contra a violência doméstica, porque nesse trâmite que a gente fez aí quando a gente começou a pensar no seminário, foi feita visita a algumas entidades e tal, e a gente descobriu que tem alguns projetos sendo desenvolvidos nessa temática que a gente não conhecia. Então, foi para isso que veio o prêmio, justamente para a gente dar visibilidade para essas pessoas que fazem esse trabalho, né, junto com essas mulheres que sofrem tanto. Então, o prêmio, ele consiste assim, as pessoas, a gente foi aberto o edital para participação. Quem quiser participar pode enviar para nós, é muito fácil participar. Envia um vídeo explicando como que funciona o projeto, quantas mulheres foram atendidas, como que é a prática e tudo mais, e participa. A Sicredi é uma grande parceira nossa nesse prêmio da Flor de Laranjeira, porque eles cederam para nós R$5.000, que vai estar sendo voltado para o projeto vencedor, que vai ser, né, no dia do seminário lá, a gente vai falar. E também vai levar um prêmio, vai levar um troféu que foi desenvolvido justamente para esse seminário, uma flor dourada, bem bonita também. Então, serve como um incentivo para que também nos próximos anos, talvez esse ano não tenha tantos inscritos, mas é justamente para isso que a gente está fazendo o seminário. É uma semente que a gente está plantando para que outras pessoas observem o quão importante é trabalhar sobre isso. O quão importante é você ceder um pouco do teu tempo, do teu trabalho, do teu espaço quando seres humanos. Né? E os órgãos públicos também podem participar como algo que é feito extra
né, a obrigatoriedade deles, do trabalho deles. Então, todo mundo que faz um projeto voltado para a violência doméstica, de qualquer forma, seja incentivando, seja trazendo uma oportunidade de trabalho ou de aprender a se defender, que nem você faz aqui no seu podcast, traz várias questões para as mulheres terem essa independência emocional, porque o ciclo, ele continua, né? E a gente precisa sair desse ciclo, e a inteligência emocional, o conhecimento, ele tira você. Porque as nossas ações, elas refletem gerações. Então, tudo aquilo que eu escolho para a minha vida, eu também estou escolhendo para os meus filhos, para a sociedade. Então, o que a gente pode contribuir para que essas mulheres saiam dessa programação é muito bem-vindo. Então, o Prêmio Flor de Laranjeira, até se as meninas quiserem implementar alguma coisa, vem de encontro a isso. É justamente para dar visibilidade para quem está trabalhando de acordo com isso, trazendo isso como ênfase para a nossa sociedade. A única, né, exigência, né, até para quem quiser se inscrever, é realmente ter um CNPJ, né, Regiane? Porque, assim, como a gente está trabalhando, né, uma instituição, a gente fez aí toda uma parceria com o Sicredi, né, um edital que foi publicado, até porque eles também precisam entender qual que vai ser a função desse valor, né? Então, a gente colocou aí como critério um CNPJ, por quê? Para que realmente esse projeto ele não pare. A gente quer que esse valor ele agregue. Então, ele faça com que alcance mais mulheres, que ele continue, que ele abranja um outro público. Então, o objetivo da premiação, é claro, é o reconhecimento, sim, mas também é incentivar que essa prática ela continue, né? E, além disso, também, quem se inscrever, quem participar do projeto, do prêmio, a gente vai expor esse vídeo, esse projeto no dia do seminário. Por quê? A gente quer que as mulheres e até mesmo a rede de proteção tenha conhecimento do que tem hoje disponível para que elas possam acessar. Até vou trazer aqui como exemplo a Campo Real. A Campo Real ela tem bolsa de estudo para as mulheres vítimas de violência doméstica. Mas aqui em Laranjeiras eles conseguiram disponibilizar apenas uma bolsa de estudo, porque teve uma procura muito baixa. Claro, tem alguns critérios, né, que realmente a mulher tem que comprovar que não está mais naquele relacionamento, que não tem mais vínculo. Mas, assim, a procura é muito baixa. Então, eu falo assim, a gente quer com esse prêmio que as pessoas conheçam esses projetos para que elas possam acessar. Sim, tem tanto, né, maneira de você chegar até a pessoa e falar. E sempre falar, né, nunca estão sozinhas. As mulheres não estão só, não fiquem sofrendo. Toda vez que eu vejo o ato que acontece contra as mulheres, aquilo dói na gente, né? Dói quando a gente teve, esse ano, a gente teve feminicídio aqui em Laranjeiras. Uhum. Parece que a gente se sente assim, meu Deus, o que eu estou fazendo enquanto mulher? Né? Então, assim, a gente tem que fazer. O meu trabalho voltado às mulheres, ele é desde 2017, quando eu tinha um programa na Rádio Campo Aberto, Fala Mulheres, tinha um blog Fala Mulheres. E agora a gente veio com a inovação, inovando no podcast Fala Mulheres, dando voz e vez a todas as mulheres e dizendo que ela não está só. Então, é isso para chegar. Então, fica lá no canal, você pode assistir na hora que você está lavando uma louça, na hora que você está em casa, você clica lá, coloca e vai estar assistindo o podcast Fala Mulheres, que aqui nós já passamos, nós estamos com vocês, já dá 32 episódios. Então, tudo voltado à questão das mulheres, para que tenham esse conhecimento de que ela não está sozinha. E a gente precisa ter isso. Então, se cada um de nós fizesse a nossa parte, envolver a igreja, tudo, a rede de proteção ela tem que funcionar em todos os seus âmbitos, envolvendo todas as instituições e as igrejas também, né? Que ela sempre está envolvida nessa parte aí. Mais algo a acrescentar sobre o seminário, meninas? Dentro do seminário também, né, tem um projeto que é em parceria com o Núcleo, né, da Educação, que é para articular que esse processo de falar sobre violência, ela seja um processo educativo, né? Então, que comece lá nas escolas com os nossos adolescentes, né? Então, esse projeto era a construção, basicamente, ele se refere à construção de um poema, que os adolescentes teriam que construir esse poema falando sobre o tema, né, articulando sobre o tema, e ele também vai concorrer a um prêmio, né? Então, no dia do seminário, o adolescente que fez a poesia, né, o poema, vai ser entregue um prêmio, que ganhou o prêmio, né? Vai ganhar R$700, o professor vai ganhar R$700, né, da loja, e o aluno vai ganhar um tablet. Então, para incentivar mesmo que o processo seja educativo, né? Que lá os adolescentes trabalhem esse tema,
que entendam isso desde cedo, né? Que seja um processo mesmo que eles entendam que não é o ideal de se fazer, né? Que a sociedade espera diferente deles. E assim, a gente olhando, né? Os poemas que têm vindo pra gente, tem sido um trabalho magnífico. Os adolescentes, eles estão informados, eles estão trabalhando sobre isso. Então, assim, eu acho que vai ser uma ótima visibilidade também lá no seminário, mostrar que os adolescentes estão interagindo com a temática, eles sabem exatamente o que fazer. E, assim, eu acredito também que eles sabem como informar a mãe, de repente. Eles sabem como também entrar num relacionamento e não participar desse ciclo, né? E aí, o melhor poema vai ser premiado, né? Como eu falei, vai ser premiado lá no seminário. Isso é bem legal, para que eles também se sintam valorizados, né? Que a escrita deles foi valorizada e tá ótimo. A gente até viu alguns hoje, né? Estão ficando muito lindos. Eles e realmente eu acho se que esforçaram. também é importante, Regiane, a gente explanar que todas as escolas da comarca tiveram a oportunidade de participar. Então, assim, o nosso objetivo era alcançar o maior número possível de pessoas falando sobre violência doméstica, né? Então, a gente pensou assim, a gente sabe que às vezes é lá na escola que aparece a denúncia, Sim, né? verdade. Às vezes é o aluno que traz para a professora, né? Então, a gente pensou assim, talvez a gente não consiga trazer todos esses alunos, porque seria em torno de 1.600 alunos. A gente não consegue trazer todos eles para o seminário, mas talvez se a gente levar o assunto do seminário para a sala de aula, a gente já está conseguindo contribuir com a informação, né? Então, fala assim, hoje a gente sabe que o professor ele tem esse papel na sala de aula. Então, fala assim, quando você traz lá para o aluno, então participou o 8º e o 1º ano, você traz o que é a violência doméstica, como que funciona a Lei Maria da Penha, quais são os meios de denúncia, porque o professor ele fez esse trabalho antes de pedir a produção de um poema, né? Então, você já levou essa informação. O poema que eles vão escrever, muitas vezes eu falo, é até um relato de alguma situação que eles já vivenciaram, aquilo que eles percebem como um tipo de violência, e a gente incentiva a produção, né, textual. Eu falo assim, mais uma vez, só foi possível realizar esse concurso graças aos parceiros que o Conselho tem, né? Então, a OAD, os universitários associados do DINÃO, que estão fazendo a doação do tablet como premiação para o aluno, e a loja Cavaleiros Templários está doando R$750 para o professor orientador. Então, a gente vai premiar os dois, né? Então, a gente está aí na fase de avaliação dos poemas, e no dia do seminário a gente vai informar, né, quem foi o vencedor, quem que vai ganhar a premiação. Então, se pare e pensa, né, do seminário você já tem 1.600 famílias que vão estar falando, mais os 400 e pouco que cabe no Cine Teatro, então já está quase 2.000, mais dos ônibus, né, dos estudantes que vão para Guarapuava também, então já está perto de 3.000 pessoas que vão estar falando sobre o seminário, o quanto que é importante. Né? Já conseguiram atingir um número da semente da flor de laranjeira se espalhando quase 3.000 famílias, né? E daí vai multiplicando, vai só multiplicando isso. Então, o quanto que é importante. Então, parabéns mais uma vez por esse seminário, que seja o primeiro de muitos que vocês têm que fazer. A gente não tem que parar, tem que fazer, né? Então, tem mais algum outros... Só quero aproveitar o gancho da Annelise, que falou sobre os nossos parceiros. Nós temos várias outras entidades também que estão nos ajudando, né? Seja incentivando com algum prêmio, seja incentivando com qualquer coisa. Nós temos a parceria da Prefeitura Municipal aqui de Laranjeiras do Sul. A Dani foi super atenta a tudo que a gente precisou, né? Eles vão colaborar com várias coisas lá no dia do evento. A Polícia Penal, que vai levar alguns artesanatos, inclusive dos detentos, para mostrar lá para o pessoal o trabalho que é desenvolvido. Então, eles também estão tendo essa parte criativa lá, desenvolvendo, trabalhando. Nós temos a UFES, nós temos a Campo Real, eles vão estar com os alunos lá, ajudando no dia, né? A UAD, que a Annelise já falou, Cavaleiros Templários, a UAB também, que vai estar com o Dr. Ricardo lá na mesa lá de debate. Então, vai ter um debate bem crucial sobre todas essas informações, falando que cada setor é responsável e como que funciona. Porque tem pessoas que ainda têm dúvidas de como que acontece todo esse processo, desde a denúncia até o trâmite do processo, até a finalização. Então, vai ter toda essa discussão para realmente trazer conhecimento, né? O Ministério Público também vai estar presente, o Judiciário, enfim... o Núcleo de Educação, né, que veio e trouxe essa questão dos poemas. Então, a gente agradece também a Sicredi, a todo mundo que participou, nos apoiou, né, tantas pessoas que estão nesse projeto todo, é muita gente. Então, a gente deixa mais uma vez o agradecimento. A bailarina também, que vai estar com uma apresentação de balé lá,
a banda municipal, então vai ter várias coisas. A vai Campo ser um Real, evento, né, Vivi, que vai, sim, inclusive, certificar os participantes, né, que isso é bem legal. O link para inscrição está lá na biografia do nosso Instagram do Conselho da Comunidade, podem procurar lá. Conselho Laranjeiras do Sul, que a Campo Real vai estar dando os diplomas, né? Vai valer horas acadêmicas também, vai valer horas acadêmicas para os alunos. Então, vai ser bem dinâmico o seminário. A gente pensou em alguma coisa assim para não ser cansativo, para ser bem interessante para todos os participantes. Vai ser da parte da tarde, das 13 horas às 17 horas. Vai ter coffee break durante a tarde, então vai ser bem tranquilo, um evento bem legal. A nossa fala principal vai ser a palestrante, a doutora Ana Cláudia. Ela é especialista no assunto, ela já tem 2 livros publicados sobre a temática e vai ser muito bom o evento. Então, a gente deixa mais uma vez o convite e o agradecimento pela oportunidade para que todos possam estar vindo participar. Vai ser bem bacana. Algo mais a acrescentar? Eu acho que sobre o seminário seria isso, né? Eu acho que, assim, a parte ali até para ressaltar da professora Ana Cláudia, né? Ela vem exatamente para trazer sobre o feminicídio, né? A gente teve algumas alterações aí na lei ano passado, né? Então, eu acho que é um conhecimento para que todo mundo possa entender o porquê que necessitou-se, né, dessa alteração. Entender também como a gente pode evitar chegar no feminicídio. Então, assim, a gente buscou ela primeiro, né? A gente queria uma mulher que estivesse ali representando esse papel, né? Esse espaço. E pelo currículo dela, né? A gente sabe, assim, que é uma pessoa que sempre esteve envolvida nessa temática, tanto com projetos sociais quanto na área de direito mesmo, né? Então, assim, eu acho que ela tem uma bagagem que pode enriquecer muito a todos que vão estar participando, tanto da parte da equipe técnica, que precisa desse conhecimento, quanto para as mulheres que vão estar lá e entender como que funciona o processo. Eu acho legal de falar do seminário também, que ele vai ter uma linguagem acessível. Então, o adolescente vai conseguir acompanhar, a equipe técnica vai acompanhar. Então, ele é múltiplo, né? A gente gostaria que todos os perfis, né? Todas as pessoas acessassem, porque a linguagem vai ser acessível e vai ser para contribuir todas as pessoas que estiverem lá. Então, o adolescente vai conseguir acompanhar, o técnico também. A gente gostaria que, de alguma forma, todas as pessoas que acessassem saíssem com uma semente mesmo, né? Para plantar uma florzinha ou para dar uma florzinha para o colega, se precisar, né? Para a colega. Então, assim, é importante, porque às vezes a gente pensa que o seminário é denso, né? As pessoas não vão conseguir entender o que está fazendo, o que estão fazendo lá, e muito pelo contrário. O Flor de Laranjeiras, ele vem de Laranjeira, né? Ele vem para acessar todos os públicos, né? Para que todo mundo alcance o que a gente está querendo dizer. E a palestrante é magnífica, né? A gente conhece o currículo dela, já assistimos as palestras com ela. Ela é, então, de parabéns na organização de tudo e escolher a palestrante para falar sobre esse tema aí. Convido você que não se inscreveu ainda, se inscreva, participe. Valorize o que nós temos aqui na nossa região, né, na nossa cidade. Esse seminário é uma valorização de todo o trabalho de um conjunto da Rede de Proteção, pensando nas mulheres, que é a responsabilidade de cada um de nós. Não é a responsabilidade do Conselho da Mulher estar organizando, mas eles, como eles trabalham afinco com isso, eles se incomodaram, né, de ver os olhares para que aconteça esse seminário. Então, assim, é magnífico. Nós queremos... a gente tem vários outros assuntos, mas o tempo é curto. Sim. Né? O importante hoje, nós enfatizamos sobre o seminário, uma outra oportunidade, vamos estar falando de outros projetos que vocês têm lá, que eu sei que vocês têm vários projetos que estão escrevendo aí, que vocês não param. Eu gostaria que cada uma agora resumisse em 3 palavras quem que é a Annelise. Então, eu acredito que a Annelise é uma pessoa muito determinada, focada, e que não desiste. Então, 3 palavras seriam isso: determinação, foco e persistência. E a Renata? Eu acho que coragem, afeto e persistência. Acho que é isso mesmo. E a Vivian? Eu acho que amor, fé e família, eu acho, né? Então, essas 3 palavras me definem. O que vocês indicariam como um conteúdo hoje é quinta-feira, para que já venha o final de semana, esse indicariam para quem está com a família reunida, conteúdo para assistir, para ler? Assim, Regiane, eu não vou especificar, mas eu gostaria de falar o que não acessar, tá? Porque eu falo assim, hoje em tempo de rede social a gente vê muita desinformação, né? Então eu falo assim, antes de qualquer coisa, até eu falo assim, principalmente
sobre relacionamentos, que é o que a gente falou tanto hoje. A gente vê muito conteúdo que leva as pessoas a um caminho de não compreenderem como que um relacionamento tem que aceitar. Então, eu falo assim, cuidado com os acessos, eu falo assim, cuidado com as redes sociais, né? O que você está vendo lá nem sempre é verdade. Eu falo assim, procure referenciais, procure profissionais que você vai conseguir olhar o currículo dele e falar assim, não, realmente é uma pessoa que entende do assunto, eu posso acreditar nisso que ele está falando. Eu acho que eu vou deixar 2 sugestões, assim, que é de uma música se chama Triste e Louca ao Mar. E tem um trecho muito legal que fala que um homem não te define e aquilo que te define é você mesma. Então é uma música bem legal. E gostaria de deixar um livro também, que é Mulheres que Correm com os Lobos, que define a mulher, né, que vai trazer pra gente mesmo a nossa identidade. Eu acho que para quem tá querendo se descobrir, mulher persistente, corajosa, Mulheres que Correm com os Lobos é uma boa leitura. Ótimo. É um livro, assim, bem curtinho, que não é o melhor livro que eu já li na minha vida, mas é o livro que mais tocou em mim. Eu digo que eu li esse livro chorando, que é Meu Pé de Laranja Lima. É um livro tão querido, assim, e me mexeu tanto até com memórias afetivas de infância. E como a gente tem se envolvido muito nessa temática nos últimos dias, tem acontecido várias situações em relação à infância. Então, assim, eu queria deixar como indicação esse livro para repensar sobre como criamos e cuidamos das nossas crianças. As nossas crianças são a nossa sementinha no mundo. Então, que tipo de mundo a gente quer deixar para elas e que tipo de mundo a gente quer formar através delas. Então, cuidar das nossas crianças, isso é muito crucial. É a inocência personificada de pessoas. Eu acho, assim, que é muito crucial essa importância hoje em dia da infância. Outro detalhe, como vocês pensam, né? Como está a cidade do futuro? Resumindo em poucas palavras, na opinião de vocês, que estão todos os dias lutando com só problemas, né? Eu acho que esses são requisitos que a gente pergunta para todos que participam aqui, como eles verem a questão da cidade do futuro. Que se nós pararmos para pensar, o povo não para hoje, né? Eu falo assim, Regiane, que a gente está num mundo aceleradíssimo, né? Mas a gente sempre comenta, inclusive lá no conselho, sobre isso. Eu falo assim, que se a gente for olhar a realidade que a gente vive hoje, talvez a gente até perca um pouco de esperança na nossa sociedade. Mas eu penso ao contrário. Eu falo assim, eu acho que a gente precisa pensar aquilo que eu consigo modificar na sociedade que eu estou hoje. Então, eu penso assim, talvez se todo mundo conseguir pensar assim, quem eu consigo modificar, a gente consiga ter uma cidade do futuro sem violência, né? Que as mulheres realmente tenham relacionamentos saudáveis. Então, eu acredito muito nisso, sabe? Eu falo assim, que se todo mundo se empenhar em buscar melhorar, porque eu falo assim, uma das melhores dádivas de ser um ser humano é que todo dia a gente tem a oportunidade de ser uma pessoa melhor. Então, se todo mundo conseguir buscar ser essa pessoa melhor todos os dias, a nossa cidade do futuro vai ser uma cidade melhor, vai ser um espaço melhor para as crianças que estão vindo hoje, né? Então, assim, porque são elas a nossa futura geração. Eu falo assim, né, Regiane, eu trabalho com crianças na clínica, então a gente vê como é importante a gente fazer esse trabalho lá no início, né? Como é importante a gente plantar essa sementinha lá no comecinho da vida delas, para que lá na frente a geração que vai estar tomando conta da nossa cidade seja uma geração consciente, uma geração que realmente busque, eu falo assim, uma relação empática, porque eu vejo assim que hoje as pessoas estão muito individualistas, né? É só o meu, eu não cuido do outro, que está acontecendo. A violência doméstica é um reflexo. Às vezes eu sei que a minha vizinha está sofrendo violência, mas não é um problema meu. Não está aqui na minha casa, não é um problema meu. Então, eu acho que a gente precisa buscar e não perder a esperança. Eu sempre falo, que é o que eu falo também no projeto, se um homem do projeto parar de cometer violência e modificar a sua vida, o meu trabalho foi feito e bem feito e está realizado. Então, acho que é a gente pensar naquilo que a gente consegue atingir. Eu acho que, complementando a Anelise, é isso mesmo. Eu acho que a gente levanta todo dia com esperança, né? E a gente só trabalha porque a gente esperanceia, né, um mundo melhor. Então, eu acredito que a minha cidade, assim, do futuro, aquilo que eu espero pro mundo futuramente, é que seja um mundo sem violência, qualquer tipo de violência, né? Seja de mulheres, mas sem qualquer tipo de violência. Um mundo cheio de afeto, que a gente consiga se encontrar no outro de uma forma afetiva, que a gente se olhe com respeito, com carinho, com atenção, e que a gente não cruze o outro
tirando ele da sua existência, mas valorizando quem ele é na sua maior possibilidade e potencialidade. Então, para mim, a cidade do futuro é assim. Para mim, a cidade do futuro são pessoas com mais tempo, né? Eu digo assim que a qualidade de vida, ela vale muito mais do que conquistar o mundo. Eu falo isso depois de 8 anos tendo uma rotina insana, fazendo tantas coisas, para no final a gente perceber que o tempo vale ouro. Com certeza. Você vê os seus filhos crescerem, as suas famílias fazerem uma refeição juntos. E o tempo para você viver a tua vida de verdade, ter qualidade de vida, cuidar da saúde, ficar mais perto da natureza, ter menos ansiedade. A gente vive numa sociedade que corre junto com a ansiedade, com o estresse, com doenças, que todo esse emocional sobrecarregado traz junto com a gente. Então, né, a Annelise pode mesmo falar que os problemas atualmente são problemas emocionais. Então, uma sociedade que tenha tempo de viver de verdade, com qualidade. Meninas, gratidão por vocês serem aceitas participar do nosso podcast de hoje, que traz muitas... a gente se emociona, né? Porque nós falamos com o coração. A diferença da mulher sempre é essa. Tudo que a gente faz é com muita emoção. Então, esse podcast de hoje, ele entra dentro de todos os nossos episódios, mas assim, com destaque de cada um de vocês se doarem seu tempo, doarem a sua vida nesses trabalhos. E vamos viver com menos correria, né, Vivi? Sim. Concordo plenamente com você, que a nossa saúde, né, precisa não viver nessa correria. E não volta mais. Não volta mais. Ainda bem que você descobriu 8 anos da correria, e eu foi mais tempo, tá? E é isso que a gente quer deixar para as pessoas, que cada vez mais pessoas se conscientizem do que vale a pena para você. Sim, né? é verdade. Então, a gente precisa desse tempo da família, de se reunir. Então, eu quero agradecer a cada uma, gratidão a cada uma de vocês de participar, de vir aqui deixar o nosso podcast, todas essas mensagens, que foi um programa de muito conhecimento, de que vocês trouxeram para nós hoje. E a todos vocês que estão nos assistindo, gratidão por você estar aí com nós, de ficar 1 hora desse nosso programa, dessa quinta-feira maravilhosa, e que hoje elas recebem o prêmio, que deixa ainda o trabalho delas mais gratidão por esse trabalho que elas fazem, de ter tanta gente reconhecendo. Então, isso para vocês é uma dádiva de Deus, para que vocês continuem o trabalho todos os dias na correria, levantando, e saibam que tem olhares, tem pessoas, e que vocês estão salvando famílias. O trabalho que vocês realizam é com esse viés de estarem sempre atentos, restaurando algo que é muito importante, que é a família hoje que a gente precisa. Isso. Gratidão a cada um de vocês. Deixo os microfones agora para vocês se despedirem do nosso programa. E espero vocês no próximo programa, se Deus quiser, na outra semana, novos episódios. E se encontramos no dia 20, no seminário. Nós vamos estar lá, que a gente sabe que vai ser um seminário muito bom. Então, para você, um convite especial. Participe. Coloque na sua agenda desde hoje já. Quarta-feira você tem esse encontro no Cine Teatro Iguaçu, em Laranjeiras do Sul. Então, Regiane, nós só temos que agradecer ao convite, e também quero te parabenizar pelo projeto, pelo podcast. Eu falo assim, precisa ser uma mulher de muita coragem para estar aqui hoje, né, trazendo outras mulheres e levando informação. Que trabalho maravilhoso, Regiane. Eu espero que muitas pessoas possam acessar isso, que seja muito próspero, que isso consiga se ampliar para mais pessoas. Eu falo assim, tanto agradeço pelo conselho, para que o conselho possa trazer o trabalho dele aqui, mas também enquanto pessoa, enquanto Annelise, enquanto psicóloga. Agradeço muito ao convite por estar aqui, poder trazer um pouquinho do que é o meu trabalho, né? Que as pessoas possam conhecer também o que eu faço, e espero que tenha muito sucesso a sua jornada. Obrigada. Agradeço também, agradeço pelas minhas colegas, né, pra gente estar vivendo isso juntas, que é sempre bom que a gente partilhe as coisas juntas. Então, eu acho que se eu pudesse falar uma coisa pra gente encerrar, é que a gente sempre vai junta, né? Quando a gente vê que uma mulher se destaca, a gente se destaca junto. Quando a gente vê que uma mulher conseguiu participar de uma coisa e ficar muito feliz, a gente fica feliz junto. Quando a gente vê que uma mulher sai do ciclo de violência, a gente fica extremamente feliz junto. Então, para encerrar, né, nossa participação aqui, além de agradecer a você, diria que a gente vai junto sempre. Então, a gente fica muito feliz por você estar aqui num lugar, né, destacando outras mulheres, sendo uma mulher de destaque, porque você mostrando a sua cara, a sua voz, você está nos mostrando também. Isso é muito importante na sociedade. Então, para as mulheres que estão nos vendo, né, nos ouvindo, às vezes estão lá lavando a louça, fazendo alguma coisa, mas que estão nos ouvindo, que se lembrem que a gente vai junto sempre. Obrigada.
Eu agradeço ao tempo disponibilizado, a paciência. Nós não somos, né, a primeira vez nossa aqui, né? Quero agradecer, desejo tempo, né, de qualidade para que você consiga continuar fazendo esse trabalho tão bonito com tantas convidadas que você traz aqui, que cada uma delas, elas proporcionam uma emoção, uma história, uma composição diferente, né? Então, o meu agradecimento. E é isso. Obrigadão, meninas. Espero vocês no próximo episódio, se Deus quiser, na próxima semana. Gratidão a cada um de vocês e gratidão a cada uma de estar nos assistindo também.